Para fazer esse segura-fios, nós vamos precisar de 14 centímetros de elástico colorido. Esse elástico ele tem quase 4,5 centímetros de largura. 2 retalhinhos de sintético Montana, eu estou usando aqui no amarelo, você pode usar outras opções que combinem com o elástico. Esse Montana tem 1,4 de espessura e as medidas são 4,5 por 6 centímetros. Vamos precisar também de um conjunto de botão de pressão de metal, esse aqui é o número 100, mas também serve o número 80. Cola de contato, pode ser a cola de bisnaga, e eu vou usar a linha de nylon número 60. Porém, por ser uma peça que não vai carregar peso, não vai forçar demais a costura, você pode utilizar a linha de poliéster comum. Então, a primeira coisa que vamos fazer é passar o isqueiro em toda a borda do sintético para queimar os pelinhos do Montana. Vamos pegar a nossa cola de contato e aqui, numa das laterais, na medida de 4,5, nós vamos passar um pouquinho de cola de contato, que é aqui nessa pontinha nós vamos colar o elástico. Então, é bom colar para que ele fique estabilizado. 1 centímetro para dentro já é suficiente para prender esse elástico aqui, porque nós vamos passar a costura. Aqui no avesso do meu elástico, eu também vou passar 1 centímetro de cola nos dois lados. Passei a cola, preciso esperar essa cola secar para poder colar. Com a cola seca, eu venho então colando. O meu elástico ele tem 43 milímetros, o meu sintético tem 45 milímetros, né? 2 milímetros a mais do que o elástico. Então, posiciono bem centralizadinho aqui o elástico no sintético. Fiz isso, preciso passar cola novamente, porque nós vamos dobrar isso aqui, olha, e cobrir o elástico. Vai ficar dessa forma. Então, eu vou passar cola em todo o sintético e nessa parte do elástico também, onde ele está por cima do sintético. Novamente, eu preciso esperar essa cola secar. Com a cola seca, eu posso então dobrar o sintético. Eu preciso encontrar essa borda com essa borda. Então, através do meu elástico, se você colocar contra a luz, você consegue ver direitinho onde estão as pontas para você encontrar. Encontrou borda com borda, você vem apertando para fazer a colagem. Agora, nós vamos passar o pesponto de acabamento aqui na volta toda do sintético com meio pezinho de máquina. Presta atenção para o lado direito do seu elástico. O lado direito é o lado onde ele é mais caneladinho. Você passa o dedo, você sente. E o lado mais liso é o avesso. Eu vou começar a costura aqui por uma das laterais. Eu não vou dar retrocesso no início. Quando eu fizer a volta, eu passo um pontinho por cima do ponto inicial e faço um retrocesso de 1 ou 2 pontinhos. Corto a linha bem rente e por eu estar costurando com linha de nylon, eu preciso queimar a pontinha da linha para selar. Toma cuidado para a chama não pegar no elástico, porque pode danificar. Eu vou fazer essa mesma costurinha desse outro lado aqui. Já estamos quase finalizando, agora é só fixar o botão de pressão. Então, eu vou fazer uma marcação aqui no meio. Você pode usar a régua para medir, eu estou fazendo a olho aqui, bem centralizado. Esse botão aqui que eu estou usando é o número 100. Como eu falei, você pode usar o 80, não tem problema, ele é um pouquinho menor. Para inserir esse botão aqui no sintético, eu preciso fazer um furo. Então, eu vou utilizar um vazador para fazer o furinho, primeiramente no meu sintético, para depois fixar o botão. O vazador você pode utilizar tanto o vazador de balancinho como o vazador manual. Para utilizar o vazador, é sempre bom colocar um outro material, uma camada de material embaixo daquilo que você vai vazar, para que todo esse material de cima, ele realmente perfure. Com este furo feito, eu venho aqui, olha, que é o avesso. Como nós vamos sobrepor, eu já posso sobrepor aqui, sintético com sintético, e marcar onde eu preciso fazer o furo na outra parte. E agora é só vazar. Com essa parte já preparada, então agora nós vamos utilizar a matriz para o botão de pressão.
O botão de pressão de metal, ele tem a sua matriz específica, que é essa daqui, e ela vem com 4 partes, exatamente como o botão que tem 4 partes, ou seja, cada parte da matriz vai ser para cada parte do botão. Então, nós precisamos entender qual parte do botão vai em cada parte da matriz. Essas duas partes de rosca são as partes que ficam na parte de cima do balancinho. Consequentemente, essas outras duas são na parte da base do balancinho. Esta parte aqui, ela é lisa e abauladinha, então ela vai acomodar essa parte do botão, que é a parte de acabamento. E é claro que o botão vai se encaixar aqui, deitar sobre a matriz, ficando com esse pininho para cima. Essas duas partezinhas aqui são as partes de encaixe, uma vai encaixar na outra. Uma é a peça macho e a outra é a peça fêmea. Então, aqui, junto com o nosso acabamento do botão, vem a parte fêmea, essa parte mais larga aqui, com maior abertura. Nessa outra parte da minha matriz tem esse pininho, então esse pininho a gente já sabe que é para esta partezinha aqui, que é o acabamento, as costas da outra parte do botão. Então, vai se assentar aqui, ó, e encaixar no pininho. Consequentemente, essa partezinha macho é a parte que vai se encaixar aqui no pino. Então, essas partes aqui de rosca que vão na parte de cima da matriz, é uma para cada parte que está faltando aqui. Uma é para a peça macho, outra para a peça fêmea. Então, a peça fêmea é a mais larguinha. Essa aqui, que tem uma abertura maior, é para a peça fêmea. E esta aqui, que é menorzinha, é para a peça macho. Eu vou começar fixando a parte de acabamento do botão. Então, esse conjunto de matriz aqui, acabamento de botão. Estou com o meu direito para cima. O acabamento do botão vai ficar para o lado de fora. Então, é só inserir o botão aqui dentro. Essa matriz, ela vai acomodar a partezinha fêmea. A parte fêmea voltada para cima, eu vou inserir aqui na minha matriz. Encaixei lá dentro. Já posso colocar essas duas matrizes no balancinho. É importante que seu balancinho esteja regulado. Então, se você não sabe como regular o balancinho, tem um vídeo lá no meu Instagram, no IGTV, onde eu ensino a fazer essa regulagem. O link do Instagram está aqui na descrição do vídeo. Nós vamos acomodar, como eu já havia falado, a parte de acabamento, ela deita sobre a base da matriz. E a parte do pininho aqui, olha, vai se encaixar com a parte de cima da matriz. Então, é só acomodar aqui e abaixar. Essa parte do botão já está fixada. Uma vez que eu vou fechar esse segura-fios desta forma, uma parte sobre a outra, então eu preciso atentar na maneira que eu vou fixar a outra parte do botão. A parte fêmea precisa se encontrar com a parte macho. Então, aqui em cima é a parte macho do botão que vai ficar. Sendo assim, as costas do botão, a parte de trás, fica aqui do outro lado. Então, quando a gente abre, ó, nós temos a peça fêmea aqui, e aqui a gente não tem a peça macho, aqui a gente tem as costas do botão. Então, a gente vira, e aqui é que vai ficar a peça macho. Então, eu já posso colocar essa peça macho aqui na matriz, ó, tá encaixadinho aqui, e vou colocar a matriz no balancinho. Da mesma forma, as costas do acabamento ficam para baixo, vou assentar aqui no pino e vou somente fixar. Botãozinho fixado, nosso segura-fios já está prontinho para ser usado.